Boa tarde. Tá funcionando, gente? Tá? Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Queria agradecer a presença de vocês, dizer que nós estamos realmente muito contentes, né, em poder celebrar esses 10 anos do Núcleo, e sabemos que é uma responsabilidade muito grande, né, dar continuidade ao trabalho, né, que vem sendo feito ao longo dessa década por tantas mãos, né. Esperamos, o nosso esforço sempre será para honrar, né, o trabalho, a dedicação e a contribuição e o legado de todas e todas vocês que já estiveram e estão no Núcleo. Para a gente dar sequência à nossa programação, eu queria, inclusive, convidá-los, a todos que estiveram agora nesse momento de cerimônia, a permanecer aqui com a gente nessa tarde. A gente vai ter agora uma mesa intitulada Identidades, Luta por Representação e Território, o caso da Estação Liberdade. Não sei se vocês acompanharam, mas no início... Não lembro o mês exato em que isso aconteceu, mas a nossa Estação Liberdade, do metrô, né, foi recentemente rebatizada de Estação Japão Liberdade. Isso ensejou uma série de debates sobre o que isso significa em termos de preservação da memória negra na cidade de São Paulo. E a gente achou que seria interessante fazer uma reflexão mais aprofundada sobre os significados, né, dessa medida, né? Então, gostaria de chamar aqui para a composição da mesa as nossas convidadas, a escritora Ana Maria Gonçalves. Por favor, Ana, se aproxime. E convidar também para a composição da nossa mesa a professora Ana Baroni, que também gentilmente aceitou o nosso convite para fazer esse debate. Bom, a professora Ana Baroni é arquiteta e urbanista, docente do Departamento de Projeto da FAUSP desde 2008, na área de planejamento urbano. Concluiu o doutorado em estruturas ambientais urbanas pela USP em 2007. Em 2006, realizou estágio de doutorado na École de... Ixi, gente, está em francês. Desculpa, professora, vou pular essa parte. Mas uma escola, né, de Ciências Sociais na França, sob orientação do professor Dr. Christian Topalov. No ano acadêmico de 2016-2017, foi Visiting Scholar no DRCLAS, da Universidade de Harvard. É autora do livro Team 10, Arquitetura como Crítica, e de Ibirapuera, Parque Metropolitano, e organizadora da coletânea Negros nas Cidades Brasileiras, da editora Intermeios, né, uma publicação de 2018. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em história da arquitetura, história das cidades e do urbanismo, planejamento urbano e relações raciais. Professora Ana, a senhora deseja começar? Pode ser? Está funcionando? Bom, antes da senhora começar, eu vou também já apresentar a nossa outra convidada, né, Ana Maria Gonçalves, que trabalhou como publicitária em São Paulo, mas deixou a profissão em 2002 para morar em Itaparica e escrever o seu primeiro livro, Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim,
Seu segundo romance, Um Defeito de Cor, de 2006, conquistou o prêmio Casa de las Américas, na categoria Literatura Brasileira. A obra, inspirada na vida de Luísa Maim, conta a trajetória de uma menina nascida no reino do Daomé e capturada como escrava aos 8 anos de idade, até sua volta à terra natal como mulher livre. Então, mais uma vez, queria agradecer imensamente o aceite do convite. A gente sabe que novembro é um mês intenso, né? É uma maratona. Mas para a gente é realmente uma grande honra tê-las aqui, duas pessoas que são realmente muito inspiradoras, né, para nós. Você vai usar o PowerPoint, né? Acho que eu vou assim, claro. Então a gente vai descer para poder... Obrigada. Perfeito. Ótimo, obrigada. Então, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui na Defensoria Pública, que é uma instituição que eu prezo muito. Particularmente, eu diria, no cenário atual que a gente vem assistindo do comportamento do judiciário brasileiro, eu duvido que no Supremo Tribunal a gente tenha uma cerimônia de comemoração da instituição com abraços e com louvores ao que esses funcionários públicos têm feito pela sociedade civil. Então, eu queria agradecer e parabenizar o núcleo de vocês. Eu vou, então, começar a minha exposição. Eu queria começar falando sobre como eu entendo... é isso mesmo, obrigada. Como que eu entendo essa mudança de nome da estação e da Praça da Liberdade num contexto um pouco maior, assim, do que o que a gente percebe, assim, imediatamente. Acho que tem 3 tendências que estão presentes na vida pública da cidade e que aparecem nessa iniciativa dessa mudança de nome, e que elas são tendências diferentes, mas que elas se entrecruzam, e é delas que eu vou tratar. Eu vou tratar desse entrecruzamento. Uma primeira, que é a mais evidente, é de tentar forjar uma imagem da cidade de São Paulo como uma cidade cosmopolita. E aí, por meio de uma identificação ali no território de algumas concentrações de determinadas etnias, se cria essa imagem, uma imagem que eu estou chamando aqui de forjada, porque se a gente for pensar na presença japonesa, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente teria que considerar a importância, não do bairro da Liberdade, ali, aquele conjunto comercial que a gente tem ali, mas muito mais relevante, eu diria, a contribuição dos japoneses na história da cidade de São Paulo, é a sua posição ao redor da metrópole, a contribuição como produtores hortifrutigranjeiros que não está sendo contemplada nessa mudança. Então, essa é uma tendência que é clara, que é a criação de um fato que se espalha pela mídia e que traz essa imagem cosmopolita, negando outras presenças importantes naquele local. Mas há outra tendência que está presente nessa mudança de nome, que é a que que fui convidada para discutir, que é o apagamento da memória negra na cidade de São Paulo, que me parece que começa a ganhar reforço a partir, sobretudo, da proclamação da República, que no Brasil vem junto com a abolição da escravidão, né? Tem uma diferença de menos de um ano, um pouco mais de um ano, entre as duas coisas. Então, nesse contexto que começa não sei se começa, mas que ganha um impacto muito grande, esse esforço de esfumaçar tanto a memória da presença negra na cidade, como a própria presença, né? No sentido desse incentivo que, desde a década de 1870, foi feito pelo próprio governo federal, governo na época imperial, de importar mão de obra europeia
né, para substituir a mão de obra que aqui já trabalhava, já estava presente, que agora estaria começando a ser libertada da escravidão. Então, esse processo foi um processo de branqueamento da população e que está relacionado com essa tendência, vamos chamar assim, de apagamento da presença da memória negra na cidade. E há uma terceira questão que eu acho muito relevante e que ela vai aparecer aqui na minha exposição, que é em relação a um apagamento também da história colonial de São Paulo, da história colonial do Brasil. Ou seja, no caso aqui da Liberdade, a gente vai perceber o apagamento desse passado colonial no sentido das suas instituições de Estado, de uso da força, de uso da violência coercitiva. Então, há, ao mesmo tempo que essa tentativa de apagamento da memória negra, a tentativa de forjar um passado onde esses instrumentos de uso da violência não fossem identificados. Essa daqui é uma imagem da Várzea do Carmo, no começo do século XIX, e essa imagem é interessante porque a gente está aqui, né? Essa imagem ela mostra a face nobre da cidade de São Paulo. Então, as frentes, vamos dizer, a frente da cidade era justamente essa cidade implantada na colina que se voltava para a várzea do rio Tamanduateí, que a gente pode ver daqui, né, saindo do prédio, andando um pouquinho ali naquele pedacinho do pátio do colégio, dá para a gente ver como a gente tem uma situação geograficamente privilegiada ali, né? Todo mundo conhece essa história de que São Paulo foi implantada como uma aldeia jesuíta, no topo dessa colina, que tinha uma visão privilegiada assim, dos seus arredores, né? No sentido da defesa daquela aldeia, mas também no sentido de que é por essa rota, é por esse caminho dessa várzea que se chega para quem vem do Rio de Janeiro. Então, essa entrada de São Paulo, para quem vem do Rio de Janeiro, é a entrada nobre da cidade nesse período colonial. Aqui a gente tem uma outra visão dessa várzea, que é uma várzea inundável. A gente vê que é uma planície muito extensa, porque ela se junta depois com a várzea do Rio Tietê, então forma essa planície que tem um horizonte amplo. E aqui a ladeira do Carmo, que é essa entrada privilegiada na cidade. Então, por aí se entra na cidade. Uma cidade muito pequena, vocês sabem que ela não se desenvolveu durante todos os séculos da colonização, ela começou a se desenvolver no final do século XIX. Aqui mais uma imagem da ladeira do Carmo. E o bairro da Liberdade, na época era o Distrito Sul da Sé, que é chamado de Distrito da Glória, ele ficava justamente ao contrário, né? Aqui a gente tem essa linha aqui, é a linha que foi retratada naquelas pinturas. Então, esse é o caminho que vem do Rio de Janeiro. Aqui está o Rio Tietê. Então, essa é a parte norte da cidade. Aqui é o Jardim da Luz, para vocês se localizarem. O norte está para lá. O Rio de Janeiro está para lá. Aqui é a Catedral da Sé. Esse aqui é o Distrito Sul da Sé. O Distrito da Glória, que é onde hoje é a Liberdade. Então, o que a gente percebe nessa imagem, nesse mapa, é que justamente a Liberdade são os fundos da cidade. É o lado da cidade que não é visto por essa primeira vista, por essa primeira entrada, por essa entrada valorizada, por essa entrada nobre, né, para quem vem do Rio de Janeiro. Então, a gente vai perceber que as instituições que são colocadas aqui, a começar, por exemplo, da Casa da Pólvora, que fica localizada aqui, são justamente os equipamentos, as instituições, os
enfim, todos os suportes da vida do Estado colonial que não devem ser vistos, que são instrumentos públicos, equipamentos públicos, mas que não são os equipamentos assim que enobrecem a vida da cidade e a vida do Estado. Vamos ver. Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui é a catedral, aqui é o convento do Carmo, São Francisco. Aqui a gente tem o quartel, aqui já começa o Distrito Sul. O quartel, a cadeia e a igreja de São Gonçalo. No Largo de São Gonçalo ficava situado o Pelourinho da cidade, né? Então, aqui era o Pelourinho, começo do século XVIII, ele foi implantado nesse Largo de São Gonçalo. E nesse caminho, que é o caminho que leva a Santo Amaro, que depois faz uma ligação com o caminho que desce a Serra do Mar. Então é um caminho de acesso à Baixada, né, de acesso ao litoral. É o caminho de Santo Amaro, é um caminho importante, né, na estrutura das rotas de tropas, nessa rede das cidades coloniais. Esse caminho, então, nessa direção da cidade que vão começar a ser instaladas esses equipamentos de uso da força, de uso da violência, da polícia, enfim. Aqui se cria, neste largo, um morrote onde é instalada a forca da cidade. Então, você tem aqui o Pelourinho e aqui a forca. A forca é... nesse momento que está associado a esse estado forte, né, que é um estado, um momento que é próximo já da independência e que vai representar então o Brasil imperial. A forca é um instrumento um instrumento muito importante do Estado absolutista, de um Estado que se mostra para o público, que mostra a sua força para o público por meio dessa forca. Então, ela está implantada num... Deixa eu ver se eu mostro a imagem para vocês. Ela está implantada... Essa representaçãozinha, quando a gente tem esses risquinhos, assim, isso representa um taludinho, um morrinho. Então, a forca tem... o Largo da Forca é um espaço amplo, tem esse morro, e a gente tem... Olha lá ele. A gente tem essa situação onde as pessoas se juntavam, né? O público se juntava para assistir esses enforcamentos. Então tem essa representação forte desse estado impositivo nesse lugar. E em torno dessa forca também vai ser implantado o primeiro cemitério público. Deixa eu ver onde é que ele está. Não é esse daqui. Aqui. Aqui está a forca, aqui está o primeiro cemitério público da cidade. Esse cemitério público, ele é justamente o local onde eram enterrados os indigentes, os soldados, os mendigos, os não batizados, e os escravizados. À medida que as pessoas escravizadas da cidade eram enterradas nesse cemitério público, obviamente que são enterrados porque não fazem parte de uma determinada ordem católica que tem hereditária, enfim, da sua inserção no contexto do que é considerado a sociedade brasileira. À medida que esses escravos são enterrados nesse lugar, passa a acontecer, em torno desse cemitério, um culto, né, aos antepassados, que faz parte da cultura, tanto africana como da cultura afro-brasileira. Essa ideia da centralidade do culto
aos antepassados, ela me parece importante porque se ela está presente já na África como a ideia do culto ao antepassado como uma ligação, uma conexão da raiz das pessoas e da sua ancestralidade até chegar na divindade, é a divindade que é a ancestralidade que engendra as linhagens. Então isso já é um aspecto muito importante da cultura africana, mas eu acho que isso é mais reforçado, é mais importante para as pessoas que são forçosamente trazidas para o Brasil, à medida que nesse movimento do tráfico, né, de pessoas forçadas para se tornarem escravizados no Brasil, se perde a conexão com a sua raiz, a conexão com o seu território. Então, as pessoas chegavam aqui e eram redistribuídas no território de forma a cortar laços de parentesco, laços de amizade, laços de comunidade. E, à medida que isso ia acontecendo, também, automaticamente, ao mesmo tempo, as pessoas perdiam a sua conexão com a sua origem, com o seu grupo de origem, enfim, com uma série de implicações que eu não vou entrar, mas que eu acho que essa importância do culto aos antepassados, ela também está conectada com uma tentativa de forjar uma origem, que nem que seja por meio dessa divindade. E isso vai ser importante porque, à medida que esse culto aos antepassados vai se reforçando em torno desse cemitério, vão surgindo equipamentos importantes nesse lugar. Aqui eu pus uma série de... Deixa eu mostrar. Depois eu volto. Que um dos exemplos é a Capela dos Aflitos, que é em torno da qual também tem toda uma preocupação da preservação daquela capela como um monumento, um registro dessa presença negra nesse sentido, né? A Capela dos Aflitos foi construída ao lado do cemitério por causa dessas manifestações. E o cemitério ele foi desativado, né? Ele foi removido, mas a capela permaneceu lá. E além da Capela dos Aflitos, a gente tem, acho que eu não tenho imagem aqui, a Igreja da Santa Cruz dos Enforcados, ela também, que fica lá no Largo da Liberdade, né? Ela também tem essa relevância no mesmo sentido, à medida que muitos daqueles enforcados eram pessoas negras e, por causa disso, também se fazia homenagens e cultos a essas pessoas enforcadas na Igreja da Santa Cruz dos Enforcados. Então, hoje, a igreja ela recebe uma influência nos seus cultos, né, no seu culto católico, ela recebe uma influência sincrética, né, por causa da presença desse tipo de manifestação. Bom, eu coloquei aqui essas instituições da vida pública colonial, que eu estou dizendo que uma das razões que leva o governador eleito, então prefeito, a mudar o nome da Praça da Liberdade é também mascarar ou esfumaçar ou apagar a memória colonial e, sobretudo, os aparatos de repressão do Estado colonial. Então, aqui a gente tem o Fórum e a Cadeia de São Paulo, que ficava ali no Largo de São Gonçalo, e a Igreja de São Gonçalo, aonde estava situado o Pelourinho. A gente tem a Igreja dos Remédios, que é a Ordem dos Remédios, é uma das ordens que recebia a comunidade escravizada. A gente tem o quartel, que eu mostrei para vocês a localização.
o Morro da Forca, bom, a Capela dos Aflitos a gente já viu. Então eu queria falar um pouco também de um outro aspecto que está ligado à presença negra na liberdade, que é um aspecto que é bem importante, bem relevante, eu acho, que é a sua importância no movimento dos Caifases. O Antônio Bento, que é um jurista importantíssimo, que começou a sua carreira no interior do estado e depois veio para a capital, ele é o líder desse movimento dos Caifases na década de 1880. E esse movimento, vocês sabem que é uma arregimentação de forças no sentido de estimular a fuga de pessoas escravizadas das fazendas do interior paulista. Aí uma organização para trazer essas pessoas para a cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, elas eram levadas para um lugar na Baixada Santista, que é o Quilombo do Jabaquara, aonde ali no Quilombo do Jabaquara, ou eles eram reencaminhados para se inserirem no mercado de trabalho como pessoas livres, no mercado de trabalho assalariado, ou então eles eram enviados para a província do Ceará, que já tinha abolido a escravidão desde 1884. Então, todo esse movimento, um movimento importante no sentido de acelerar o processo de abolição, é liderado por Antônio Bento. Antônio Bento vivia na Rua do Carmo, que é uma rua que sai ali da Igreja do Carmo e desce em direção justamente ao distrito do Sul da Sé. Ele vivia ali, e essa é a Igreja de São Gonçalo. Na casa dele e nessa igreja eram dois núcleos importantes que recebiam esses fugitivos, essas pessoas que fugiam das fazendas. Eles recebiam lá, eram acolhidos ali, enquanto esperavam, enquanto preparavam a sua descida, né, por isso que esse caminho de Santo Amaro é tão importante, porque se preparava então a descida até o Quilombo do Jabaquara, aonde eles poderiam ser remetidos para o Ceará. Então a Igreja de São Gonçalo, ela também tem essa importância histórica. Outra questão que eu acho que merece ser colocada sobre não sei por que essa foto apareceu antes, peraí. Sobre o bairro da Liberdade, é a presença na década de 30 da Frente Negra Brasileira, que é a primeira forma da organização do movimento negro brasileiro que adquiriu um caráter nacional. A Frente Negra estava presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pernambuco, no Espírito Santo. Enfim, ela adquiriu esse caráter nacional, ela se tornou um partido e ela era uma instituição que tinha uma vocação para o protesto contra a discriminação, contra o preconceito, mas que adquiriu um papel importante na assistência ao grupo negro, seja assistência no sentido de saúde. A Frente Negra montou uma escola, né? Essa questão da escola, eu acho que ela é muito importante, porque desde esse momento a gente já vê que o movimento negro acompanha o movimento negro a bandeira do direito à educação como uma forma de acesso, uma forma de inserção na sociedade, enfim, na sociedade. Então, exatamente. Então, por favor. Então, podemos conversar mais tarde sobre isso. Pois bem, então a importância dessa organização, que teve o seu jornal, a Voz da Raça, que foi
um veículo importante da disseminação da consciência, né, da consciência da luta, né, contra o racismo, sobretudo contra o preconceito nesse momento, contra a discriminação, e assistência jurídica, enfim, uma série de organizações na tentativa de inserir o negro na sociedade. Então, é claro que a Frente Negra se tornou um partido em 1936 e já reivindicava naquele momento a ideia do voto negro, mas no ano seguinte, em 37, os partidos foram extintos no Brasil, né, na ditadura Vargas, e acabou essa forma de organização. E é curioso pensar que a primeira escola de samba, a Frente Negra ficava na Avenida da Liberdade 136, eu acho que é o endereço. E a primeira escola de samba de São Paulo, que é a Lava Pés, também apareceu nesse bairro. Obrigada. Eu fiquei pensando, a história da escola Escola de Samba do Lava Pés é interessante porque o carnaval em São Paulo ele se organizava, o carnaval negro se organizava em torno dos cordões, né, dos bairros. E é bem bonita a história, que é uma folia o carnaval, é uma brincadeira, né, onde as pessoas saíam para dançar, batucar, festejar, brincar, e a brincadeira era roubar o estandarte do outro cordão. Então, era uma luta também, era uma disputa, mas a disputa se dava no sentido dessa folia, no sentido dessa brincadeira. E a Lava Pés foi fundada por Madrinha Eunice, que vai ao Rio de Janeiro, conhece o que é o carnaval do Rio de Janeiro e traz a ideia do carnaval de escola de samba para São Paulo. E funda a Lava Pés em 1937. Então, exatamente no ano que a Frente Negra é extinta. Então, eu fiquei achando muito interessante, porque a Lava Pés depois ela vai ser campeã do Carnaval de São Paulo durante muito tempo, dos anos 40, dos anos 50. Ela vai ser sistematicamente campeã, mas ela traz essa ideia de uma disputa que se dá agora pelas alegorias, pelas imagens, pelos adereços, pelas fantasias, pelos enredos, pelo samba, enfim. Uma disputa que atribui nota, né, que atribui uma disputa que está associada à imagem, que está associada a uma outra forma que não é exatamente a forma da festa mesmo. Então, eu acho interessante é quase que naquele momento, nos anos 30, que é o momento justamente onde esse Estado brasileiro ele vai se impor com tanta força, sobretudo no sentido de forjar uma ideia de modernidade, forjar uma ideia, esfumaçando esse passado colonial brasileiro. Ele vai acabar com um partido e as escolas de samba vão começar a ter o seu momento de ascensão. Bom, eu trouxe isso, eu preparei isso, acho que a gente pode seguir conversando, mas eu gostaria de ouvir também a próxima apresentação, estou muito curiosa. Muito obrigada.